Os Dr. Paulo, samurai da acupuntura. Vamos fazer um vídeo para falar de doenças do calor úmido. Me pediram um vídeo sobre dengue, chikungunya, essas doenças tropicais. Então, tratamento de dengue, vamos colocar assim. A dengue, a gente tem que entender o seguinte: toda doença que você for tratar, você não pode imaginar assim, eu preciso saber os protocolos de tal patologia. São 10.000 manifestações diferentes, ou seja, você não vai conseguir protocolos de todas as doenças. Então você tem que entender aonde que essa patologia ela se insere dentro dos 5 elementos. Como eu já falei no começo, dengue é uma doença de calor úmido. Como é que eu sei disso? As regiões que a dengue se manifesta são regiões que nem vamos falar assim, da larva lá. Ela cresce em ambiente úmido, pós-chuva, né? É o calor tardio, por causa que é o ciclo das monções, né? Ou o final do verão, que é aquele período das chuvas. Então, a dengue é uma doença de calor úmido. Ou seja, não que ela só dê no final do verão, mas principalmente em países tropicais, o pessoal fala país pobre, né? Os países pobres têm isso. Não é que o país pobre tem isso, é que os países pobres, eles sofrem de calor úmido, porque chove demais e é muito quente. Em lugares frios, onde os insetos morrem, né, são outros tipos de insetos, e a própria população não prospera pela friagem, ou seja, ela morre congelada, então não tem esses problemas. Então, no nosso país, os nossos alimentos são muito suculentos, a gente tem muita carne, ou seja, é muito propício a vermes, parasitas, insetos, né? Em países frios não tem tanta pastagem como a gente, né? Aqui tem grama, então tem muito boi, muito porco, muita carne, muito verme, muita sujeira. Então dengue vem de calor úmido. Todas essas doenças de calor úmido. Então a gente tem que entender, mais do que eu passar o protocolo, eu quero que você entenda o raciocínio de medicina chinesa. Como é que o calor úmido ataca o corpo? Vamos lembrar os 4 estágios da doença. Rapidinho. Você vai ter a deficiência da energia de defesa, o Wei-Qi. Depois você vai ter uma deficiência do Yang-Qi. Depois você vai ter uma deficiência do sangue. E depois você vai ter uma deficiência do Yin ou do Jing, né, a essência. Ou seja, que é a consumação dos tecidos. Ou, num estágio mais avançado, deficiência também do sangue. Como é que isso vai manifestar? A energia, o Qi, faz mover. Sem energia, ele para. Sem Yang, ele para e começa a criar a estagnação de fluidos. Os fluidos param. Os fluidos parados por muito tempo, eles começam a fermentar. É o que a gente chama de calor tóxico. É a fermentação, decomposição de materiais bacterianos, né, bactericidas. Esse é o calor tóxico. Por isso que não pode confundir o calor tóxico com o calor de aquecimento do Yang ou o calor relacionado ao elemento fogo. Calor tóxico é uma sujeira que se acumula no sangue por estagnação de fluidos, né? Fermentação. Se isso se torna crônico ou intenso,
esse calor começa a consumir o yin. Consumindo o yin, vai descer mais ainda os líquidos orgânicos. O calor, o fogo tóxico, consumindo os líquidos orgânicos, também vai consumir o shui, porque o sangue é feito de líquido. Então, aqui é o problema. Dengue, o calor úmido, ele está nesse estágio aqui. Então, vamos ver na aurículo como é que a gente trataria esses pontos. Entendeu esse conceito? Ficou fácil. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, vou pegar aqui uma canetinha. A gente tem que tratar todos os estágios da doença. Primeira coisa que a gente tem que fazer, tonificar o Qi. Segunda coisa, tonificar o Yang ou Yang, o Wei Qi, né, que é a energia de defesa, e o Yang. Terceiro, a gente vai ter que tonificar o sangue e vai ter que repor o Yi. Mas principalmente pela sintomatologia, a gente vai ter que eliminar o calor úmido. Ou seja, aqui a gente vai ter que fazer 1, 2, 3, 4, 5 tópicos a serem tratados. Então, se a gente for colocar no pavilhão auricular, vamos fazer aqui rapidinho. Pavilhão auricular, fazer de vermelho mesmo. Primeira coisa a fazer no pavilhão auricular, os 3 pontos cibernéticos. Shenmen, o pontinho lá por dentro, simpático, e ponto do rim. Isso é o primeiro a fazer. Esse tratamento, esse protocolo, ele está visando o calor úmido de dengue. Claro que você vai ter que ver a sintomatologia específica do seu paciente. Vamos considerar que os sinais e sintomas dele seja isso aqui. Como é que a gente vai perceber isso aqui? Vamos dar uma direção ao protocolo direcionado à dengue. Isso aqui vai atacar principalmente esse calor tóxico. Ele vai ser percebido na pele, a pessoa vai ter delírios, muita dor no corpo e febre. Esses são os sintomas de calor úmido. Os olhos muito vermelhos, né? Olhos vermelhos. Vamos colocar esse aqui, que é uma sintomatologia principal, até onde eu conheço. Muita gente diz que pega dengue e tem uma vida normal. Quem tem dengue, a pele fica toda vermelha em púrpura, ela fica roxa e vermelha, fica feio de verdade. A pessoa fica com dor que não consegue mexer o corpo, né? Tem a febre muito intensa, realmente judia muito da pessoa, os olhos ficam vermelhos. A pessoa fica muito letárgica, fica extremamente fraca por causa da deficiência. E vamos considerar o estágio da doença onde ela está ativa e vamos colocar assim, depois que a doença já foi sanada, vamos falar assim das sequelas. Então a gente tem 2 possibilidades de tratamento. A parte ativa, ou seja, a pessoa está com esses sintomas, e a sequela, esse sintoma forte passou, mas ficou um vestígio, restício de dor, uma fibrícula, a pele está manchada, os olhos ficaram machucados. Então vamos lá primeiro na fase ativa de calor úmido atingindo a pele, nessa fase de sistema Taiyang, né, que pega a superfície, enfim. Outro ponto, pele, acabou, é pulmão. Vamos pegar lá o centro daquela nossa rodinha, que eu vou acabar inventando um nome anatômico para isso aqui, porque não tem esse círculo aqui na concha cava, que eu desconheço um nome anatômico para essa área circular. Vamos colocar área circular. O centro é o coração. Posso usar o coração pela cor vermelha? Não, é pulmão.
Então, vamos colocar em cima e embaixo. Aí você vai identificar qual dos dois você vai usar. Metabolismo, triplo aquecedor, vai usar essa região aqui. Região de metabolismo, triplo aquecedor. Energia, pulmão, já está lá. Energia defensiva. Sempre pense em energia defensiva. O que nutre vai ser energia nutritiva. Quem vai dar essa potencialização de energia nutritiva é o sistema de aquecedor médio, ou seja, baço e estômago. Então a gente vai pegar aqui o estômago e o sistema de baço, né? Colocar aqui estômago, baço, pulmão, pulmão, triplo aquecedor, Xemen, rim, simpático, sistema nervoso. Pronto. O calor úmido, quem vai fazer isso é o próprio baço, que a gente já tonificou. Calor úmido, para drenar o calor, vai ser o próprio triplo aquecedor. Pele é pulmão, né, pela tabela dos 5 elementos. E dor, a gente pode usar o ponto de analgesia, vamos colocar aqui, vamos pôr AN, analgesia, e febre, vamos colocar o ponto, vamos pegar o ponto superior para febre, vamos estimular a parte superior do pavilhão auricular, né? Dobrou a orelha, aqui vai fazer a pontinha. A pontinha, vamos fazer uma sangria para aliviar a febre. Pode fazer pressão, uma massagem boa no lóbulo da orelha. Aqui faz uma massagem. Pressiona forte, umas 50 vezes. Você vai ver que dá um alívio naquele calor da cabeça. Pressiona o lóbulo mesmo, pode apertar forte. Vai dar um alívio. Isso dentro da aurícula. E pontos locais onde a pessoa tenha dores. Então, tá com dor no cotovelo? Pega lá a região do cotovelo. Tá com dor no punho? Pega a região do punho. Tá com dor no pescoço? Pega a região do pescoço. Tá com dor nas cadeiras, né, no quadril, lombar baixa? Pega a região, aqui vai usar a holografia correspondente. Dói o corpo inteiro? Corpo inteiro é baço. Então reforça bem a região de baço. É isso, né? Dentro da acupuntura sistêmica, quais pontos que a gente pode usar aqui? Vou apagar isso aqui. Quiser ver, dá um pause aí no vídeo que dá para copiar. Então, vamos apagar aqui e vamos ver na parte da acupuntura sistêmica. Como é que eu posso tratar isso aqui? Pode usar o ponto dos olhos lá, mas enfim. Então, vamos lá. Acupuntura sistêmica. Mesma coisa, tonificar o Ti. Ti geral. Então, vamos usar aqui VC6 para tonificar o Ti geral. Para tonificar o Yang, VG3, Ming Meng. Tonificar o sangue, principalmente o sangue ligado à deficiência do calor úmido, ou seja, do baço. Vamos usar o BP4 e o BP10. Tonificar o Yin, eu usaria o R7 e, já que é um tratamento bem intenso, é uma doença bem agressiva para quem manifesta, pode fazer a abertura do vaso maravilhoso P7 e termina aqui no R6. Eu usaria a abertura do vaso maravilhoso e fechamento. Para remover o calor úmido, como é que eu posso fazer essa drenagem do calor úmido? Vamos colocar quais pontos que a gente pode usar? Bexiga 39. Deixa eu ver se é esse número mesmo, né? É o mar inferior, né, do triplo aquecedor. Né? Aqui está a parte posterior do joelho lateral. Vai estar aqui. Né?
B39, isso aqui é o 40, então 39, né? O meridiano da bexiga faz esse aqui, 39. Porque às vezes eu confundo o número, só para lembrar que é o triplo aquecedor, mas acho que é esse número mesmo. Bexiga 39, pode usar, remover o calor ali do aquecedor médio, pode usar o baço 9, pode usar o baço 6, mas principalmente o baço 9. Para remover o calor, IG10, sempre IG10. Todos os sintomas de febre, sensação de calor, o IG10. Então, esse aqui seria para drenar o calor úmido. Drenar o calor úmido. Para harmonizar a terra, vamos colocar assim, né? Harmonizar a terra. Pode usar o E36 e o IG11. IG11. Ficando muito ponto, né? Então, acho que tá bom. Já usou o P7, para quiser, você achando que quer substituir esses dois, já usou o P7, você pode substituir simplesmente pelo VC12. Vou usar os pontos Chu dorsais? Não, porque isso aqui não é estágio crônico, é tudo agudo. Então, agulha sempre de inserção agressiva, dando choque, já pode tirar. Eu não vejo a necessidade de permanecer agulha no tratamento desse, né? A dor do corpo, a dor generalizada, a gente vai usar dor geral, né? Dor generalizada. Pode usar o BP21, vai ajudar bastante. Ele trata todas essas dores gerais, pegando principalmente articulação e carne, né? O BP21. Pele, já usamos o P7. Delírios e febres. Vamos suavizar esse calor. Se ele está com delírio e febre, é porque o espírito dele, o Shen, está sendo agredido. Aí já é um pouco de sangue do coração em deficiência. Não tem muito o que fazer em acupuntura para devolver essa lucidez. Então, para esses sinais de delírio, sintomas, o coração machucado, a gente vai usar o C7, que é o Shen Men. Não tem muito o que fazer. Você aí vai priorizar o que ele precisa mais. Não estou falando para você usar todos esses pontos. Escolha aquilo que o seu paciente está sofrendo mais, né? Pele é o próprio P7, é o próprio Lo da pele, é o P7, já vai ajudar bem a pele. A partir de púrpura, aí tem que ver se o fígado está machucado. Os olhos, eu usaria dos olhos, o clarão dos olhos vermelhos, usaria o vesícula 37, que é o Lo que vai alimentar os olhos ali. Posso usar o fígado? O fígado é mais ligado à hiperatividade, irritabilidade, agressividade, mágoa. Eu não vejo que entra muito nesse quadro geral, porque aqui é mais ligado à terra, né? Calor úmido, é terra. Então, eu acho que esse aqui seria os pontos de tratamento pela acupuntura. Eu fiz uma anotação aqui, eu vou pegar minha colinha. Como a gente está tendo deficiência de Yin e essência e sangue, a gente tem que repor isso, como eu sempre falo nos meus vídeos. A acupuntura repõe o Yin, repõe essência? Não. O melhor disso é a fitoterapia. Então eu peguei 4 fórmulas que acredito que seja boa para ajudar bem na sintomatologia da dengue. Não? Deixa eu pegar aqui. Essas fórmulas você pode pegar lá no meu site, eu tirei do site.
Como é que você vai chegar lá no meu site e estudar? O meu site está bem, ao meu ver, bem didático. Pega o... Chegou lá no samuraidacupuntura.com.br, vai ter a aba aqui, né? Que aqui é o início, aqui são florais, e aqui vai ter lá fitoterapia. Vai ter uma aba aqui. Você vai pegar aqui, guia de fórmulas chinesas. Vai clicar. Vai ter um monte de opção de fórmulas. Como a gente está falando de calor úmido, lá está como calor canicular. Canícula, para quem não sabe, é a troca das estações. Canicular. É o final do verão. Canícula, pode até mudar o nome lá para ficar mais popular, mas canicular lembra que é o final do verão. É o calor úmido mesmo. É época na China chamada de monções. Então você vai pegar lá, calor canicular. Vai ter algumas ervas lá. Eu peguei essas aqui. Você pode dar para o seu paciente. Vou deixar a melhor fórmula para o final, tá, gente? Você vai tomar o Xian Hu Yin. Todas essas fórmulas que eu vou citar aqui, elas especificamente tratam o calor úmido. O Xian Hu Yin, ele vai ter principalmente a ação de refrescar o sangue, e tonificar a essência, né? Não é nem essência, eu notei errado aqui. É a nutrição, mais ligado a Shui, né? A parte nutritiva, que seria aquela associação da energia da respiração com a alimentação. Então, ele vai cuidar dessa parte da nutrição. E também delírios. Para dengue em específica, como foi a pergunta, eu acredito que essa fórmula aqui, ó, Liu Yi San, vai ser a melhor fórmula. Ele vai tratar o calor úmido, mas principalmente vai purgar o calor do triplo aquecedor superior, que está agredindo a pele, a febre e o delírio, né? Está na parte superior, agredindo o Shen, e vai harmonizar o baço e o estômago, melhorando a condição de absorção e geração de sangue. Eu indicaria, a princípio, o Liu Yi San para dengue, né? A outra fórmula que eu peguei é o Qin Shu e Qin Tang. Formulação. Essa aqui vai agir principalmente em tonificar o yin e a essência. Você sempre vai pesquisar a fórmula para aquilo que o seu paciente está mais sintomático. De uma maneira geral, eu escolheria o Liu Yi San. Mas, se você vê que ele tem uma deficiência de essência, ou seja, é mais fraqueza do que calor, aí usa esse Qin Shu, né? Vai do seu diagnóstico. E a última erva, que eu considero a mais generalista, porque ela vai tratar o calor úmido epidêmico. Então, ela é um tratamento geral para qualquer doença de calor úmido. Ou seja, calor úmido, o calor agredindo o Shen, delírios, acúmulo de umidade e calor, peso no corpo, coceira, dor, né, peso, aquela sensação de sede sem conseguir tomar água. É aquela sensação de calor úmido geral provocando dor e toxicidade no corpo. Então, essa erva de uso geral é o Qin Wen Bai do Yin. Tá bom? Do Yin. Ela tem
as duas fórmulas principais, que vai ser o gesso e o Huan, ainda bem que eu anotei aqui, que às vezes a gente esquece, Huan Lin. O gesso, como a gente sabe, o Shigal, ele é específico para calor úmido, né? O gesso, o pó, ele vai apaziguar o fogo e remover o calor. O Huan Lin, ele vai drenar o calor úmido do aquecedor superior, né? Do aquecedor superior e também do médio. Então, eu considero de fórmula geral para doenças epidêmicas de calor úmido esse aqui, Qin Wen Bai Duyin. E na dengue específica, aí, como me perguntaram, eu usaria o Liu Yisan. Mas no site tem tudo bem explicado, né? É bem tranquilo. Sequela. Se for tratar a sequela, o raciocínio dos pontos vai ser mais ou menos o mesmo, né? Vai ser mais ou menos o mesmo. Você vai observar o que está doendo mais. Normalmente são dores articulares, fica normalmente essa sequela. Aí você vai enfatizar bastante o BP21, o ponto lodo grande do baço, aqui na lateral do tórax. Pode usar o F3 para remover a estagnação crônica. Aí sim, na sequela, você vai usar os pontos dorsais, porque já não está mais no estágio agudo, já está no estágio crônico, né? A pessoa já recuperou, deu 3 meses, 1 ano, já peguei paciente com 2 anos com sequela, realmente é bem doloroso e dá bons resultados. Eu percebi na minha prática clínica que paciente com sequela da dengue, essas doenças tropicais, ele fica com o espírito meio perturbado, no sentido de... Como é que eu vou explicar? Ele fica meio encanado, eu não sei explicar direito, mas você vai perceber pela forma dele falar, principalmente sobre a doença, que ele fala muita coisa desconexa. Aí eu uso o C7 para tentar harmonizar essa parte do Shen. Posso usar o Bexiga 15, né, para harmonizar aí o coração, né? Aí sim é interessante usar os pontos dorsais. Aí você pode usar o ponto dorsal. Se tiver problemas na pele, vai usar o do pulmão. Esse do espírito que eu falei para você, vai usar o do coração. Se ele ainda tiver perda de massa muscular, você vai usar do estômago e do baço. Se ele tiver dores no corpo, principalmente baço e fígado, e por aí vai. Se ficou uma sequela onde ele tem uma deficiência, que você vê que ele não recuperou, vai usar o Bexiga 23, né? Vai usar o do dorsal do rim para harmonizar isso aí, e pode usar um tônico também do rim, né? Então tudo vai do que você está vendo no seu paciente. Não existe uma regra rígida de tratamento. Tem que ser sempre pensado. Então, por exemplo, se eu tenho uma deficiência crônica do yin, você pode usar o Jing, né? O Jingui, né? Jingui, alguma fórmula assim. São muitas fórmulas que vem na cabeça, as variações. Então é complicado ficar dando muita variação de fórmula. Fórmula, veja no meu site, bem específico aquilo que o seu paciente está apresentando. Então, se ele tem deficiência de essência, você vai lá na guia das fórmulas, tem lá, guia das fórmulas, deficiência da essência dos rins. Você pega lá a listagem e vê qual que se encaixa melhor no seu paciente. Tá bom? Vamos ficar por aqui, acho que já deu para dar uma abertura aí no pensamento clínico. E curte o vídeo, já vou deixar à disposição esse vídeo para membro mestre, que nem eu falei. Com os tempos eu vou liberando os vídeos. Veja os benefícios de ser um membro mestre, ser um membro gafanhoto. E, se possível, peço ajuda para ser um membro altruísta,
para me ajudar aí a continuar com o canal. Visite o site e compartilhe com seus amigos sobre o canal do Samurai da Acupuntura. Até o próximo vídeo. Os